Olá, povo de Deus, terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 13 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 5, de 1 a 6 e Lucas 11, de 37 a 41. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Podemos dizer que essa é a perspectiva de toda a carta de Paulo aos Gálatas. Por isso, essa carta é conhecida como o Evangelho da Libertação. No texto de hoje, Paulo enfrenta um dos problemas cruciais para os judeus convertidos ao cristianismo. Como eles eram circuncidados, eles queriam impor a todos os convertidos ao cristianismo a mesma obrigação que estava prescrita na lei judaica. Para Paulo, quem fica apegado à lei se torna um estranho para Cristo, pois abandonou a graça. A circuncisão para o cristão não tem mais valor algum. É em virtude da fé pelo Espírito que se pode esperar a justiça, ou seja, a justificação. Uma fé que se revela na vivência do amor. A doutrina da justificação foi um dos pontos principais de divisão entre católicos e a Igreja Reformada do século XVI. Por isso, é de suma importância a declaração conjunta da Igreja Católica Romana e Federação Luterana Mundial de Augsburgo, 31 de outubro de 1999, sobre a doutrina da justificação. Dentre outras afirmações importantes de tal declaração, temos: luteranos e católicos compartilham do alvo comum de confessar em tudo a Cristo, ao qual unicamente importa, acima de todas as coisas, como mediador uno, pelo qual Deus, no Espírito Santo, dá a si mesmo e derrama seus dons renovadores. Na perspectiva da liberdade falada por Paulo aos Gálatas, a declaração conjunta diz: confessamos juntos que o ser humano, no concernente à sua salvação, depende completamente da graça salvadora de Deus. A liberdade que ele possui para com as pessoas e coisas do mundo não é liberdade com relação à salvação. Isto quer dizer que, como pecador, ele se encontra sob o juízo de Deus, sendo por si só incapaz de se voltar a Deus em busca de salvação, ou de merecer sua justificação perante Deus, ou de alcançar a salvação pela própria força. Justificação acontece somente por graça. Isso é extremamente significativo, pois de tanto insistir em nossas obras, caímos inúmeras vezes na tentação de que essas obras garantem nossa salvação, deixando em segundo lugar o papel da graça em nossa vida. Se somos justificados somente pela graça, nossas obras ganham o caráter de ações livres e não mais de obrigações. Somente uma fé gratuita pode mesmo nos salvar e nos libertar do relacionamento de barganha com Deus. Devo ser bom e praticar o bem porque Deus me pôs no mundo para isso, e não para garantir minha justificação, pois essa é graça de Deus e a graça de Deus é verdadeiramente gratuita. Lucas 11, 37 e 41. A leitura da perícope completa, que está em Lucas 11, de 37 a 54, será lida em 3 dias, hoje, amanhã quarta e depois de amanhã quinta. Hoje temos a primeira parte, onde Jesus faz uma crítica severa aos fariseus e lhes indica que a prática da caridade é superior ao cumprimento da lei. Depois Jesus dedica 3 ai de vós aos fariseus e 3 ai de vós
aos escribas, doutores da lei. O pequeno trecho deixa claro a crítica de Jesus ao comportamento dúbio, ambíguo, daqueles que filtram suas atitudes, o que querem pregar e viver e o que não lhes interessa pôr em prática. Diante disso, Jesus repreende o comportamento hipócrita dos fariseus, que aprenderam a viver de maneira camuflada, isto é, por fora, pareciam os mais autênticos representantes da lei. Por dentro, selecionavam o que queriam viver ou não da lei. A Bíblia de tradução ecumênica acentua que para Lucas, Jesus opõe a religião exterior e formalista dos fariseus à religião interior do coração, que é para ele a exigência de Deus. O texto de hoje começa com Jesus se recusando a fazer o ritual judaico da ablução, ou seja, lavar as mãos antes das refeições. Para nós pode parecer estranho, pois esse é de fato um gesto necessário. Porém, para os fariseus, isso significa não uma questão de higiene, mas uma obrigação legal. Esse debate de Jesus com os grandes da religião judaica nos leva a refletir sobre a função da religião na vida da humanidade. Primeiro, é importante distinguir fé de religião, pois se uma é fruto de convicção, a outra é prática, que pode ou não reforçar tal convicção. A fé não se reduz a um exercício da razão, mas supõe a razão. Religião pode sobreviver sem a razão, pode ser expressão de sentimento, de emoções. Quando dizemos que é preciso passar da fé em Jesus para a fé de Jesus, estamos querendo dizer a necessidade da purificação da fé, pois com o passar do tempo ela pode ir se enchendo de penduricalhos e ter ofuscado o seu núcleo essencial. Como nos fala o exegeta português Fernando Fonseca, tanto a primeira leitura como o Evangelho nos dizem que a única coisa verdadeiramente importante é apoiar-se em Jesus pela fé. A fonte da caridade não está em nós, mas em Jesus, fonte da vida, do bem, da caridade, que nos arranca do egoísmo e nos leva a dar-nos aos outros, purificados pelo amor. A verdadeira pureza de coração não vem de ritos exteriores, mas da união a Cristo e da vivência da fé e da caridade. Religião, portanto, nesse contexto, ou nos leva à prática da justiça e é verdadeira, ou nos empurra numa alienação que mais nos distancia de Deus do que dele nos aproxima. No nosso contexto de hoje, Jesus deveria ficar profundamente irado ao ver tanta gente usando o seu nome e explorando o povo, metendo a mão no bolso alheio. Nosso país está mergulhado numa hipocrisia farisaica sem limites, onde até Deus é usado como chavão, Deus acima de todos. E corremos o risco de, em nome da religião, fundamentarmos um país violento, corrupto, sem ética e sem moral, onde vemos um líder religioso na prisão, uma líder religiosa assassina de seu marido pregando com tornozeleira, outro membro religioso importante acusado de ter usado o dinheiro do povo para fazer patrimônio pessoal. Seguramente Jesus estaria outra vez em debate com toda essa turma que fala em seu nome, mas que não vive o que ele fala, o seu evangelho. Fariseus de ontem e de hoje, não tem tanta diferença. Precisamos nos cuidar para que nossa fé seja fruto de convicção
e não uma prática alienada que mais nos distancia do que nos aproxima de Deus, do Evangelho e da prática de Jesus. Um beijo no seu coração.